E agora que a gente está terminando, que aqui é horrível a internet no Amazonas, meu Deus, é uma calamidade. Fique tranquila, você pode postar hoje seu trabalho, Iona. Tá, aí eu notifiquei até pensando que as minhas colegas que já tinham terminado, elas estão fazendo também a mesma situação, meu Deus. Tá, a gente vai esperar, né, o pessoal, tá? Sim, um momentinho. Perfeito. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, tudo bem, professora? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. E no Paraguai já começou a vacinação? Ainda não. Nós ainda estamos com as negociações para a compra da vacina. Mas aí não teve essa polêmica que houve aqui no Brasil, não? Houve não, está havendo, né? Sim, nós temos a polêmica sobre o dinheiro para a compra da vacina. Isso é mais a polêmica aqui. Conseguir os fundos para poder comprar as vacinas. Entendi. Aqui a coisa é mais política, né? Vocês já iniciaram as vacinações? Iniciou domingo. Mas tem poucas doses, não tem doses, não vai dar nem 1% da população vai ser contemplada nesse primeiro momento. Qual é a vacina que tem o Brasil? A Pfizer ou a Sputnik? Não, é a Coronavac da China e a de Oxford. É a AstraZeneca. Uhum, sim. Agora estão em negociação com a da China, né, Sputnik. Tem um laboratório aqui, até aqui em Brasília, que vai distribuir essa vacina, mas eu acho que ainda vai demorar uns 2 meses. Deve início as negociações, então ainda não é de imediato, não. Sim, mas como todo mundo quer comprar, quer ter as doses, então é uma negociação bastante complicada. Eu acredito que, por exemplo, no caso aqui do Brasil, o governo fez uma leitura muito equivocada do momento assim, econômico, né, político mundial. Porque assim, as tecnologias, elas estão ainda nos países desenvolvidos, né? Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha. Só que nesse caso da vacina, quem produz os insumos são a China e a Índia. E aqui no Brasil tem uma discussão que o governo não aceita negociar muito com a China, né? Ideologia, né? Então, o Brasil está com dificuldade agora, nesse momento, de negociar com a China. Sim. Ou seja, não é prioridade. Imagina. Outro ano mais de coronavírus. Outro ano mais de muito cuidado, né? É difícil. Mas tá bom. Bom dia, colegas, aos demais colegas da turma. Já estão unindo-se a nossas aulas, bem-vindos. Como foi o trabalho de ontem? Parabéns para todos.
conseguiram fazer o trabalho em equipe, conseguiram postar. Eu vou falar hoje, antes da nossa aula, um pouquinho das ideias de pesquisa muito interessantes que foram propostas pelas equipes. Então, eu vou falar disso antes do início da nossa aula, porque eu gostei muito das duas propostas que as equipes apresentaram para fazer uma pesquisa. A primeira ideia, que é pesquisar sobre tecnologia na educação, que agora é o tema do momento, com as aulas remotas, com os usos das metodologias ativas. É um tema muito pesquisado nestes dias e tem muitas formas de fazer pesquisa sobre as tecnologias. Uma sugestão que eu poderia dar uma dica sobre o tema de tecnologia na educação. Se nós vamos fazer uma pesquisa na abordagem qualitativa, é fazer escolher uma escola, uma instituição, uma turma que desenvolve uma disciplina em aula que usa a tecnologia. Essa poderia ser uma sugestão para fazer um estudo de caso, que é um tipo de pesquisa na abordagem qualitativa, e poderia dar informação, dados muito interessantes. Mas também, vocês poderiam fazer uma pesquisa que seja documental sobre a história, sobre as diferentes propostas de uso da tecnologia na educação, mas tem que estar focalizada numa área, numa disciplina ou num nível. Por que isso? Porque não é o mesmo uso da tecnologia no ensino médio que no ensino na universidade ou no ensino no nível fundamental. Então, para fazer um trabalho mais à profundidade, que é a ideia da pesquisa qualitativa, tem que ser escolhido um nível ou uma área ou uma disciplina para poder pesquisar. Outro tema de pesquisa que foi apresentado, que é um tema por excelência para fazer uma pesquisa qualitativa, porque eu falo que é um tema por excelência. Fazer uma pesquisa sobre tecnologia na educação pode ser realizado numa abordagem qualitativa ou em uma abordagem quantitativa. Podem ser utilizados os dois abordagens. Ou também uma abordagem mista, um qual e quanto. Mas se eu leio o tema de pesquisa proposto, que é relações étnico-raciais na educação, é um tema muito particular, é um tema, eu posso até falar que poderia ser um tema controversial. Então é por isso que o tema é mais ótimo para fazer uma pesquisa qualitativa e você pode pesquisar a profundidade sobre essas relações que são as características étnico-raciais no processo educativo. Eu poderia sugerir para a equipe que tem a ideia de fazer esse tema de pesquisa as características ou que vivenciam essa relação étnico-racial com etnografias ou um tipo de pesquisa que hoje nós vamos falar dela, que é a fenomenologia. Então, os temas que as equipes escolheram podem ser abordados na abordagem qualitativa e vocês têm que fazer a decisão de qual será o tipo de pesquisa. Quando você tem um tema como a tecnologia na educação, que pode ser muito bem pesquisado nas duas abordagens,
você tem que fazer a decisão de qual será a abordagem com qual vocês desejam trabalhar. Nessa disciplina, vocês trabalharão com a abordagem qualitativa, porque é a disciplina. Mas se esse for um tema de uma pesquisa final de mestrado, poderia bem ser feita com os dois abordagens. Umas variáveis que sejam da abordagem qualitativa e outras que sejam da abordagem quantitativa. Mas no tema de pesquisa, quando nós falamos dessas relações étnico-raciais na educação, não é um tema que poderia ser muito pesquisado ou fazer uma pesquisa na abordagem quantitativa. Por quê? Porque, primeiro, o mais importante, se esse for o tema de pesquisa, é a profundidade dos dados. E depois, se vocês lembram, ontem nós falamos que uma das características das pesquisas qualitativas é que trabalham com uma população menor. Então, nesse tema, que são as relações étnico-raciais, é melhor trabalhar com uma população menor, mas ter uma análise em profundidade. É por isso que estou falando dos temas que as equipes escolheram para fazer essas ideias, ou para falar dessas ideias nas pesquisas, na abordagem qualitativa. Mas agora vocês irão fazer um pré-projeto na abordagem qualitativa para fazer a prática dentro dos dois temas escolhidos para fazer as pesquisas. Depois de falar um pouco dos temas que cada um das equipes escolheram, nós vamos lembrar que ontem nós falamos que a pesquisa qualitativa, primeiro, é flexível. Ela busca o análise na profundidade e ela não vai exigir um análise estadístico, que é o que vai exigir a pesquisa qualitativa. Vai exigir a obtenção de dados que sejam particulares e que sejam a profundidade, e os dados serão apresentados de maneira escrita. Quando eu falo de maneira escrita, eu estou falando que os dados não serão apresentados em gráficos. Eles serão apresentados de forma narrativa, que é a característica da pesquisa qualitativa. Nós temos que lembrar que a finalidade da pesquisa qualitativa é a caracterização, é o análise profundo de uma realidade. Como é que os sujeitos que vivenciam essa realidade pensam, como é que eles se sentem, como é que eles atuam, descrever como a gente vive, interpretar os contextos dessa realidade e, sobretudo, explicar como as pessoas interpretam sua realidade. Essas são as finalidades da pesquisa que é qualitativa. Não só a finalidade não é dar dados numéricos, é dar dados à profundidade e dados narrativos. Então, agora, nesse contexto, nós vamos falar dos tipos de pesquisa que são próprias da abordagem qualitativa. Nós temos que lembrar que algo que é muito importante quando nós estamos desenhando a nossa metodologia do nosso trabalho é que nós temos que ter congruência. Que é isso? Primeiro, eu escolho minha abordagem, quali, quanti ou misto, quali, quanti. Como agora nós estamos trabalhando na disciplina qualitativa, minha abordagem é qualitativa. O que eu tenho que decidir depois é o tipo da minha pesquisa. Se minha abordagem irá ser qualitativa, eu tenho tipos de pesquisa que são próprias da abordagem qualitativa. Então, eu não posso escrever um
tipo de pesquisa que não seja do tipo qualitativo. Isso tem que ficar claro, porque é um erro metodológico que você escreva: meu abordagem é qualitativo e o meu tipo de pesquisa é experimental. Isso é um erro. O tipo de pesquisa experimental é do outro tipo de abordagem, que é o tipo qualitativo. Então, isso que nós falamos na metodologia é que o trabalho tem que ter congruência entre a abordagem, o tipo de pesquisa e os métodos de coleta de dados. Essa será uma tarefa que vocês irão fazer hoje com sua proposta, ter a congruência entre abordagem, tipos de pesquisa e métodos de coleta de dados. Então, nós vamos a começar. O primeiro tipo de pesquisa, que é um tipo de pesquisa que pode ser feita pela equipe que selecionou o que são os temas étnico-raciais na educação, é um tipo de pesquisa chamada etnografia. A etnografia, ela está baseada no trabalho antropológico, nas pesquisas onde é analisada uma realidade, uns sujeitos que formam parte de uma comunidade e de um contexto cultural que é particular. Quando eu estou fazendo etnografia, eu estou trabalhando com sujeitos que são de uma comunidade bem definida e bem inserida na sociedade geral mais grande e reconhecida como uma comunidade particular. Poderia ser uma comunidade que tem uma característica étnica diferente, poderia ser um povo indígena, mas são populações que têm uma realidade que é particular. Nesse caso, o tipo de pesquisa que poderia ser feita é a etnografia. Se eu vou fazer uma etnografia, como eu posso coletar meus dados? Eu posso fazer observação direta. É muito feita a observação direta ao participante se nós estamos trabalhando com a etnografia. As entrevistas e também o uso das folhas de campo, que é um instrumento que quando eu estou olhando, eu estou também escrevendo quais são essas características que eu estou conseguindo olhar dessa comunidade que é particular. Como eu vou fazer os análises dos dados neste tipo de pesquisa? Os dados serão analisados de maneira narrativa. Isso é que os resultados serão apresentados, escritos e analisados. Como são apresentados os dados de uma pesquisa qualitativa? Eu, como pesquisador, tenho que fazer a transcrições das minhas observações e também das falas das entrevistas. Eu tenho que misturar os dados e depois eu tenho que dar uma ideia que seja minha como pesquisador sobre o que eu entrevistei, falei com as pessoas e o que eu observei. Isso é o que nós falamos de análise de dados, que é narrativo. Aqui, para lembrar nada mais, quando vocês vão apresentar, porque acha que é muito importante, uma transcrição literal do que as pessoas falaram, se você vai escrever assim mesmo, tem que escrever com um tipo de letra que seja diferente. E tem que ir entre comillas. E nós falamos de comillas, não sei qual seria a tradução de comillas no português. Talvez seja aspas, né? Aspas, Entre é aspas. isso. Entre aspas, é isso mesmo. Obrigada, João.
que pode ser feito neste tipo de pesquisa. Você pode fazer uma escrita literal do que as pessoas falaram com você. Isso é feito na pesquisa qualitativa. Quando você acha que a ideia é muito importante de ser compartilhada, assim mesmo como a pessoa falou disso. Um exemplo para fazer uma pesquisa etnográfica poderia ser o estudo das práticas culturais de um povo indígena e sua influência na educação de crianças. Como vocês veem, a pesquisa está focalizada numa comunidade que é particular, que é o povo indígena. Então, essa é a característica do tipo de pesquisa chamada etnográfica. Outro tipo de pesquisa que nós podemos fazer é a pesquisa fenomenológica. A pesquisa fenomenológica é uma pesquisa que está baseada no estudo da experiência da vida das pessoas sobre um sucesso. Que o que nós vamos pesquisar numa pesquisa fenomenológica é o que as pessoas vivenciarem, como elas experimentaram um sucesso que foi particular. Então, poderia ser uma população que vai ser, todas têm que experimentar o mesmo sucesso para que eu possa fazer esse tipo de pesquisa, onde eu vou perguntar às pessoas que vivenciaram o processo como é que ela se sentiu, qual foi o processo, quais foram as condições desse fenômeno, desse processo, que é comum para todos os sujeitos das pesquisas. As pesquisas fenomenológicas são muito utilizadas para fazer pesquisas psicológicas e também pesquisas psicopedagógicas. É muito utilizado este tipo de pesquisa. Como eu posso coletar meus dados? Com observação direta e também com entrevistas. Os análises dos dados também serão narrativos. Essa é uma característica comum nas pesquisas qualitativas. Os dados são apresentados de maneira narrativa. Um exemplo de uma pesquisa fenomenológica poderia ser o estudo da experiência de mulheres que vivenciaram processos de aborto e como elas perceberam o processo e as consequências. O principal da pesquisa fenomenológica é que o pesquisador tem que falar da experiência que tem as pessoas que vivenciaram o processo. Na educação poderia ser qual foi a experiência de estudantes ou alunos que trabalharam com uma metodologia particular, mas o foco da pesquisa, o eixo da pesquisa, é a experiência dos sujeitos, não é o fenômeno em si. Essa é a característica da fenomenologia. Outro tipo de pesquisa que eu posso fazer é o método biográfico ou história da vida. A história da vida é uma pesquisa onde eu vou trabalhar só com um sujeito, mas tem que ser um sujeito que ele tem uma importância na área onde eu estou fazendo a pesquisa, ou ele tem aportes muito interessantes para a área que eu estou pesquisando. Eu posso utilizar documentações, observações da vida da pessoa para fazer uma história de vida. Meus instrumentos de coleta de dados irão ser as observações. Se a pessoa ainda está viva, pode ser a entrevista, pode ser o uso dos documentos de autobiografia, poderia ser relatos de viagens. Os dados também são apresentados de maneira narrativa. E um exemplo poderia ser
o estudo do ensino do Paulo Freire desde a experiência da sua vida. Nós temos vários estudos de método biográfico sobre os aportes do Paulo Freire para a educação no Brasil. E vocês podem pesquisar na internet e vocês vão ver um método de pesquisa que é o método biográfico. Pode ser feito também sobre uma pessoa que talvez não é muito conhecida no mundo, mas que tem uma importância muito grande na comunidade onde você mora, onde você trabalha, e você pode fazer um muito bom trabalho com uma história da vida, um método biográfico. A característica do método biográfico é trabalhar com só um sujeito. Outro tipo de pesquisa, que é a pesquisa mais utilizada na abordagem qualitativa hoje em dia, é o estudo de caso. Quando eu vou fazer um estudo de caso, estou fazendo uma análise à profundidade de um caso, de um fenômeno que acontece na comunidade social. Poderia ser um fenômeno, poderia ser um processo, eu também posso pesquisar uma instituição. O mais importante neste tipo de pesquisa é a análise em profundidade, a descrição intensiva do processo ou do fenômeno que eu estou pesquisando. Só para lembrar, qual é a diferença entre fazer um estudo de caso e fazer uma etnografia? A etnografia vai trabalhar com uma comunidade particular na sociedade, e o estudo de caso pode trabalhar com qualquer outra comunidade que é reconhecida como parte da sociedade mais grande. Eu posso recoletar meus dados, que são para um estudo de caso, como a observação, as entrevistas e o uso das tabelas comparativas, que eu vou apresentar depois. Eu posso fazer tabelas que eu vou preencher com fatos e dados que eu vou pesquisar de fontes documentais ou também poderiam ser de observações. Os dados dos estudos de caso eu vou apresentar de maneira narrativa. E um exemplo poderia ser o estudo da percepção dos estudantes e docentes sobre o fenômeno de bullying numa escola. Esse é um estudo de caso. É trabalhar com uma escola que forma parte da sociedade mais grande de uma área onde eu estou trabalhando, ou vocês estão trabalhando. Outro tipo de pesquisa que também é bastante utilizada é a análise de conteúdo ou pesquisa documental. Outros podem chamá-la pesquisa bibliográfica ou análise do discurso. Quando vou fazer este tipo de pesquisa, eu vou analisar de maneira sistemática, de maneira organizada, o conteúdo de comunicações escritas, de materiais documentais, que poderiam ser livros, artigos, ou poderiam ser também comunicações orais, quando eu estou sistematizando discursos de uma pessoa que são feitas na televisão, que são tipos de pesquisa dentro do análise de conteúdo. Neste caso, se eu vou fazer este tipo de pesquisa, meu instrumento para coletar os dados são as tabelas comparativas. Eu tenho que decidir quais são os temas que eu vou comparar dos diferentes documentos que eu vou comparar. Se eu vou fazer uma pesquisa documental com o tema proposto pela outra equipe, que é a tecnologia na educação, primeiro eu tenho que decidir quais são os temas, que serão depois as minhas variáveis no tema de tecnologia na educação, que eu vou pesquisar. Eu posso pesquisar o conceito de tecnologia, eu posso pesquisar como é usada a tecnologia na educação,
eu posso pesquisar quando é utilizada a pesquisa em educação, eu posso pesquisar quem utiliza as tecnologias na educação. Então, esses serão os temas que eu vou comparar entre os diferentes materiais bibliográficos que eu vou analisar no meu análise de conteúdo. Sempre irá ser muito importante, se você vai fazer uma pesquisa que seja documental, ter nos resultados as tabelas comparativas e depois um resumo delas para ter um trabalho que seja bem consistente, bem feito, do caráter biográfico. Algumas pessoas perguntam, quando nós falamos deste tipo de pesquisa, quantos materiais eu tenho que analisar para que a minha pesquisa seja boa. O número é muito variável, porque o número ele está relacionado com o tema da pesquisa. Se o tema da pesquisa é um tema novo, é um tema muito falado no momento da pesquisa, o ideal é que vocês trabalhem com as bibliografias que sejam mais novas. Que isso, que os livros e os artigos que você vai ler, analisar e comparar, não tem que ter mais de 10 anos de antiguidade. Só tem que ser novos. Seu tema de pesquisa é também um tema muito novo. Mas se seu tema de pesquisa é um tema histórico, você sim pode utilizar livros que sejam mais antigos, porque tem um caráter histórico. Então, isso é algo que vocês têm que ter em conta. Quando nós estamos fazendo trabalhos finais de mestrado, nós pedimos aos estudantes que façam, se vão fazer uma análise de conteúdo, uma pesquisa bibliográfica, a leitura de ao menos 10 livros e ao menos 15 artigos acadêmicos sobre o tema, como mínimo. É uma sugestão que nós damos para todos os estudantes de mestrado. Se você conseguir fazer a comparativa de mais documentos, melhor. Mas ler, por exemplo, 5 documentos é pouco para fazer uma pesquisa bibliográfica. Qual poderia ser um exemplo de uma pesquisa de análise de conteúdo? Não somente é pesquisar, eu vou também falar disso, não somente é pesquisar documentos como livros ou artigos, também podem ser pesquisados outros documentos, como os projetos pedagógicos, que são objetos analisados muito nas pesquisas educativas no caráter de análise de conteúdo. Um exemplo poderia ser o estudo comparativo das metodologias de ensino-aprendizagem nos projetos pedagógicos de educação ambiental das escolas do município. Esse poderia ser um estudo que responde ao tipo de pesquisa que é o análise de conteúdo ou pesquisa documental. Eu vou compartilhar agora com vocês. Esse é um exemplo de uma tabela comparativa. Neste caso, o tema da pesquisa são as estratégias didáticas para ensino da leitura e escrita. Então, vocês podem preencher, vocês podem olhar que a tabela está preenchida com a referência bibliográfica, que é os dados do material que eu estou analisando, qual é o nome da estratégia, que é uma das minhas variáveis, qual é o conceito da estratégia, qual é a finalidade dessa estratégia, as vantagens, as metodologias e as avaliações dessa estratégia. É um exemplo para que vocês depois possam construir, se vocês vão trabalhar com análise documental, com suas próprias tabelas comparativas. Esses são os diferentes tipos de pesquisa que podem ser feitas na abordagem qualitativa.
Também podem ser misturadas tipos de pesquisa na abordagem qualitativa. Como é isso? Eu vou novamente trabalhar com o tema da tecnologia na educação. Pode ser que a equipe faça um estudo de caso com observações numa turma que trabalha com tecnologia para obter seus dados e também faça uma tabela comparativa de que o que está presente em diferentes documentos sobre o uso da tecnologia na educação. Podem ser misturados esses dois tipos de pesquisa, com um análise documental. Podem ser misturados tipos de pesquisa na abordagem comparativa e na abordagem qualitativa. Isso sim, vocês podem fazer. Então, nós temos agora, já conhecemos a abordagem, já podemos decidir os nossos tipos de pesquisa. Agora, nós temos que fazer a pergunta: que é o que eu vou pesquisar? Quais são as características do fenômeno que eu vou pesquisar? E esses irão se convertir nas minhas variáveis do estudo. Eu posso ter tanto variáveis qualitativas como variáveis quantitativas. Os tipos de variáveis, se elas são quali ou quanti, não têm uma relação com o tipo de abordagem. Tem que ficar claro, gente. Vocês podem fazer uma pesquisa qualitativa e ter variáveis que sejam tanto qualitativas como quantitativas. Não é que porque sua abordagem é qualitativa, vocês somente têm que ter variáveis qualitativas. Não, você pode ter os dois tipos de variáveis. As variáveis que são qualitativas são as que estão falando de propriedades dos sujeitos ou dos objetos das pessoas e não podem ser mensuradas com um número. Essas são as variáveis qualitativas. Variáveis qualitativas pode ser o estado civil, solteiro, casado, ou poderia ser o nível de ensino onde trabalha um professor, pode ser o nível fundamental, o nível médio. Essa é uma variável qualitativa. E as variáveis que são quantitativas são as que se podem ser mensuradas e ter um valor numérico. Poderia ser a idade, poderia ser os anos de trabalho numa instituição, poderia ser o rendimento acadêmico de um aluno. Essas são variáveis qualitativas, os que têm um valor numérico. E as qualitativas são as que não têm um valor numérico. Essa é a diferença entre uma e outra. Vocês podem ter os dois tipos de variáveis na abordagem de pesquisa qualitativa. E o mesmo vocês podem ter depois na abordagem que seja quantitativa. Eu vou parar um momentinho aqui para perguntar a vocês se tem alguma dúvida, alguma pergunta até aqui para continuar depois. Fica claro? Alguma dúvida? Eu tenho uma colocação. Sim. Sim, já tenho um tema na cabeça para o meu trabalho final. Então, assim, ele vai ser um trabalho, uma pesquisa qualitativa. Eu só quero confirmar, porque dentro dessa pesquisa, que é eu saber o porquê da desistência de alunos matriculados em faculdades particulares, eu quero descobrir o motivo. E, para isso, eu vou ter que fazer uma pesquisa, tipo um questionário. Mas não vai ser num universo muito grande, vai ser um universo pequeno, porque eu não quero fazer essa pesquisa quantitativa. Eu quero perceber como impacta essa ausência, essa evasão desses alunos no seu trabalho, na sua profissão. Como que impactou
né? Então, eu vou fazer um recorte aí de aproximadamente 10 anos e pegar esses alunos que se evadiram das faculdades particulares e, a partir disso, fazer uma pesquisa. Eu já dimensionei ali, eu já calculei em torno de 30 pesquisas, 30 entrevistados, né? Então, ou seja, eu acho que não vai chegar a ser uma pesquisa quantitativa. Concorda comigo? Eu estou no caminho certo? Eu acho que sim, João. Agora, você tem a ideia da pesquisa muito bem clara. Você como deseja fazer a coleta dos seus dados? Você vai fazer um teste, um questionário que tem respostas pré-estabelecidas, ou você vai fazer entrevistas, ou as duas? Não, a princípio eu pensei em respostas pré-estabelecidas. Botar algumas opções, né? E ouvir a resposta. Ô, João, para ficar melhor, faz os 2 métodos. Enriquece sua pesquisa, utilizando entrevista e questionário. Você só define a população. Como ela é qualitativa, a população é pequena. Então, pode pegar uma turma para fazer entrevista, entendeu? Vai ficar um pouco mais limpo, né? Tipo assim, é uma visão que eu vejo. Entendeu? Que quando você colocar esse método para o questionário, uma professora fala, você vai definir lá, ela colocou, achei interessante, também que essa aula está gravada, tem tudo a ver com o meu trabalho, essa aula aí. Quando a professora colocou aquele exemplo documental, que ela perguntou, tem uma tabela, né? Ela fez uma tabela, aquilo ali, tipo, clareia bastante. Quando você só traz a pesquisa por entrevista, você enriquece a pesquisa, mas se você trazer uma entrevista, dentro dessa entrevista, você destaca uma. Agora falou que tem que... Aquilo que te chama a atenção. Tem pessoas que você vai entrevistar, que você vai demorar mais, tem uns que você vai demorar menos, então você consegue obter maiores informações. Então, aquela que você achar mais importante, eu acho assim, que vale a pena destacar. Não sei, eu estou falando uma coisa errada, professor? Eu tenho essa visão aí. Dá para fazer os 2 métodos, entrevista e questionário, entrevista e questionário. Só que quando você vai fazer a entrevista, você faz com uma pequena população, porque ele está falando da qualitativa, você pode pegar uma população pequena. Você pode pegar uma turma. Você sabe que a nossa turma é 20 alunos, estourando 15 às vezes, vale a pena, não sei. Entendeu? Não sei. Sim, é também como a Celice está falando, João, se você vai fazer somente um questionário que tenha as respostas já pré-estabelecidas, isso é o que nós falamos, o instrumento básico para a abordagem quantitativa. Para fazer a abordagem qualitativa, você tem que incluir entrevistas, onde você tem que falar sobre umas perguntas que não têm respostas pré-estabelecidas com as pessoas que serão sujeitos da sua pesquisa. Por que isso, João? Porque se você vai trabalhar somente com o questionário pré-estabelecido, sua população de 30 vai ficar pequena. Mas se você faz o questionário e também as entrevistas, como a sua colega Celice falou, você pode trabalhar numa abordagem mista, que tem o componente quanti e tem o componente quali. E aí você vai falar que vai trabalhar com uma população de 30 pessoas. Essa poderia ser uma ideia para seu trabalho de pesquisa. Entendi. Então, assim, mas eu não vou poder fazer a entrevista e a pesquisa com o mesmo grupo, não é isso? Eu posso fazer... Posso fazer? Pode fazer. Você pode fazer o questionário e a entrevista com as mesmas pessoas, mas o que você vai falar com elas na entrevista tem que ser diferente do que você vai perguntar a eles no questionário pré-estabelecido. Sim, isso tem que ser diferente. Normalmente, o que é feito, os dados que são mais particulares, que vão ser muito mais variáveis de uma pessoa para a outra,
são perguntadas nas entrevistas, para que as pessoas possam falar sobre os temas que tem uma particularidade para cada um dos sujeitos, que é diferente para cada um dos sujeitos. E outros temas que se poderiam ser mais comuns, como a idade, se eles trabalham ou não, o tempo que eles têm para dedicar à educação. Isso sim você pode perguntar num questionário pré-estabelecido, porque são questões mais comuns, mas outras que são mais particulares, você pode perguntar na entrevista. E como que eu lanço essa entrevista na pesquisa? Porque eu que vou fazer o resumo dessa entrevista, porque eu não tenho como botar ela na íntegra, né? Então, Sim. E a partir do momento que eu manipular essa entrevista, eu não vou estar manipulando a informação? Não, porque você vai ter, só por dar um exemplo, você vai ter 30 entrevistas e você tem perguntas que você está fazendo. Uma pergunta poderia ser: qual foi a principal causa da sua evasão durante o estudo na universidade? E você tem 30 entrevistas. Pode ser que você tenha 15 pessoas que falaram que a principal causa da evasão deles na universidade, ou a ausência deles na universidade, foi que eles tinham que trabalhar. Então, você pode fazer nós falamos de uma análise das entrevistas e escrevi: 15 sujeitos falaram que uma das principais causas da ausência na universidade foi a necessidade de trabalhar. O que você não pode escrever quando faz um trabalho que é qualitativo é falar de tanto por cento da população, porque a entrevista, como eles trabalham com uma população menor, então você tem que colocar um número de pessoas. E se você tem um caso que é muito particular, você pode dizer: o sujeito B falou isto. E você pode fazer a transcrição do que a pessoa falou. Se você acha que isso é assim bem particular, é necessário de colocar nos resultados. Então, quando eu faço esse questionário e também a entrevista, eu enriqueço o trabalho, é isso? É assim, você tem maior profundidade nos dados coletados e você tem também mais dados para explicar o tema que você está pesquisando. Entendido. Ok, obrigado, a senhora, e a Zelice também. De nada. Então, quando nós selecionamos as nossas variáveis, depois o que nós temos que selecionar é a nossa população e nossa amostragem. Quando nós falamos da nossa população, nós estamos falando de o grupo grande de objetos, os sujeitos que eu vou pesquisar, onde eu posso fazer a coleta dos meus dados. E a amostra é o grupo da população que eu vou tirar para fazer a coleta dos meus dados. A amostra é um grupo mais pequeno da população, onde eu vou fazer a minha coleta de dados. Poderia ser que eu tenha uma população de 100 pessoas, mas eu vou fazer a minha coleta de dados com uma população de 30. Essa é a amostra. Como eu posso definir a amostra? Nós temos dois tipos de amostragens. Os amostragens que são quantitativos, que nós vamos estudar depois, que têm que ser probabilísticos. Que é probabilístico? Que todos os sujeitos da população têm que ter a mesma probabilidade de poder ser elegidos. Essa é a amostragem probabilística. Quando nós falamos de uma seleção aleatória dos sujeitos. Qualquer dos 100 pode formar parte da minha amostra, numa amostragem que ele seja probabilístico. Mas, na abordagem que é qualitativo,
que busca o análise dos dados em profundidade, meu amostragem irá ser não probabilístico. Isso é que eu, como pesquisador, vou definir os critérios para a seleção do meu amostragem. E quando eu vou fazer uma amostragem não probabilística, eu posso trabalhar com dois tipos de amostragem. São somente dois tipos. Um deles é chamado a amostragem pela conveniência, onde eu vou escrever uns critérios de inclusão e outros critérios de exclusão dos sujeitos que serão parte da minha pesquisa. Eu posso falar eu vou pesquisar estudantes que são do 9º ano, que formam parte da turma da manhã, que eles formam parte da escola pública. Eu vou decidir meus critérios para incluir quem são meus sujeitos da pesquisa. Essa é uma amostragem pela conveniência. É muito importante que o pesquisador escreva na metodologia quais são os critérios de seleção. Muitas vezes acontece que quando nós lemos trabalhos, somente o pesquisador diz, eu fiz uma amostragem pela conveniência, mas eles não escrevem quais foram os critérios para a seleção de conveniência da população. Poderia ser se são os professores, qual é o nível em que ele ensina, quantos anos há que ele trabalha na escola, ele tem alguma característica particular que eu considero que é necessária para fazer a minha pesquisa. Então, esses são os critérios de inclusão e tem que quedar escritos no meu trabalho. Outro tipo de amostragem que eu posso fazer na pesquisa qualitativa, ele é uma amostragem casual, também chamada amostragem de bola de neve. Como é esta amostragem? Esta amostragem é quando eu vou selecionar só uma que será a primeira pessoa do meu amostragem. Eu vou dizer, eu vou trabalhar com 30 pessoas, mas eu somente vou selecionar a primeira. Eu vou pesquisar tecnologia na educação, na abordagem qualitativa, e minha amostragem será de bola de neve, será casual. Eu vou decidir, vou escolher que minha primeira pessoa com quem eu vou fazer uma entrevista será uma professora da área de computação, por dar uma ideia, será a primeira pessoa com quem eu vou falar e vou fazer a minha entrevista. Só isso eu vou escrever. Depois eu vou fazer a minha entrevista com a professora e eu vou perguntar para essa professora, com quem mais você acha que eu posso falar deste tema? E ela vai dizer para mim, você também pode falar como professor Cristiano, que é o professor das matemáticas. Então, eu vou ir fazer a entrevista ao professor Cristiano. Depois eu vou perguntar ao professor Cristiano, com quem mais é que você acha que eu posso falar? E ele vai dizer, você também pode falar com a professora Maria, que é de língua. E eu vou falar com a professora Maria. Então, por isso que é chamado bola de neve. Eu não sei quem serão os demais membros a quem eu vou fazer entrevista. Eu só conheço a primeira pessoa. Mas depois, quando eu vou apresentar os meus resultados, eu tenho que escrever quais foram as pessoas com quem eu falei. Mas, no primeiro momento, quando eu vou apresentar um pré-projeto, se o meu tipo de amostragem é casual, eu somente tenho que escrever quem irá ser a primeira pessoa a quem eu vou fazer a entrevista. No seu caso, João, só para usar seu tema como um exemplo, se você vai pesquisar o impacto da ausência nas aulas no desempenho
laboral dos estudantes, ou dos profissionais nesse caso já, porque eles já são profissionais e estão trabalhando, você pode tomar uma pessoa que já é um profissional, que está trabalhando, fazer sua entrevista e depois perguntar a ele com quem mais você pode falar. E ele pode dar um contato e você pode falar com essa pessoa e assim fazer uma amostragem que seja casual. Para dar um exemplo usando o tema que você apresentou agora, que é outro tipo de amostragem que pode ser feito na pesquisa que é de tipo qualitativo, que são essas as características destes tipos de pesquisa. Então, com isto nós finalizamos o que íamos falar hoje sobre os tipos de pesquisa na abordagem qualitativa, para que vocês possam fazer as duas últimas tarefas, que são, primeiro, uma tarefa que é individual, onde você tem, na aula do Classroom, uns materiais que foram gentilmente compartilhados por uma colega que fala sobre os tipos de pesquisa qualitativa e os documentos estão em português. Então, será mais fácil para que vocês possam lê-lo e conhecer os tipos de pesquisa na abordagem qualitativa, para profundizar os tipos de pesquisa. Então, a primeira tarefa de hoje, que é individual, é que vocês possam ler esses materiais e fazer um resumo dos tipos de pesquisa. Então, depois, quando vocês têm que decidir seus tipos de pesquisa, vocês podem dar uma olhada aos resumos que fizeram na disciplina e decidir o tipo ou os tipos de pesquisa com que vocês vão trabalhar. E depois, durante a tarde, ou no momento que vocês possam coincidir com os demais membros da equipe, vocês vão finalizar o trabalho da proposta do tema de pesquisa. Ontem, cada um das equipes selecionou o tema, escreveu a justificativa. Hoje, o trabalho é tentar escrever um objetivo geral e objetivos específicos, podem ser 2 ou 3, não mais de 3, para a pesquisa que você deseja fazer. E depois escrever a proposta metodológica. O que é a proposta metodológica? Isso que nós falamos hoje. Qual é o tipo de abordagem? Que é qualitativo, porque essa é a disciplina que nós estamos trabalhando. Qual será o tipo de pesquisa que a equipe vai decidir? Qual será o método de coleta de dados que a equipe também vai decidir hoje, entre os colegas? Qual será a população e qual será a amostragem que eu vou fazer? Será pela conveniência ou será casual? E uma ideia de uma localização onde a pesquisa pode ser feita. É uma ideia hipotética, mas é uma ideia de onde a pesquisa pode ser feita. O nome de uma escola ou uma universidade onde eu posso fazer a pesquisa. Então, isso é o que nós chamamos a proposta metodológica. Não tem que ser um trabalho muito grande, mas tem que ser um trabalho que, sim, ele seja congruente entre os diferentes apartados da pesquisa qualitativa. Essa é a tarefa que vocês irão fazer em equipe e vão finalizar, depois postar na aula. Vocês vão ter tempo até o dia sábado para postar esse trabalho. Mas se vocês finalizam o trabalho antes, vocês já podem postá-lo e eu vou dar uma leitura e eu vou dar umas sugestões para vocês. Quando eu falo de sugestões, é mais que nada para que seja clareza e vocês possam utilizar essas ideias para a decisão dos seus temas finais de pesquisa do mestrado. Essa é a ideia de que vocês passem pelas duas aulas de metodologia, tanto qualitativa como quantitativa. Então, gente, eu gostaria de conhecer
Se vocês têm agora alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que nós falamos hoje, para depois fazer os trabalhos. Oi, professor. Oi, Raqueline. Bom dia. Bom Professora, dia. desde já, eu peço desculpas por não ter entrado mais cedo na aula, porque, como eu moro aqui no Amazonas, e hoje por coisa do destino, a internet aqui não está funcionando em nenhum lugar. E eu estou usando aqui no meu celular, e a internet aqui é péssima no meu celular. E eu não sei os colegas que estão ali na aldeia Marajaí, mas eu não estou conseguindo acompanhar a aula. Eu já entrei agora à tarde, e eu queria saber sobre a situação é a terceira atividade, né? Que a gente vai fazer agora. Tem como a senhora me explicar melhor como que é para fazer, por favor? Sim. Digamos, a terceira atividade, que seria a primeira de hoje, é um trabalho individual. Eu vou compartilhar, eu vou mudar minha tela para todos. Nós temos nossa aula no Classroom. Os materiais de hoje são do encontro 2, que você tem aqui. Tem materiais, se vocês desejam olhar de novo o que nós falamos hoje. E a tarefa 3 é a que vocês vão fazer agora, que é de caráter individual. Neste trabalho, vocês têm 2 leituras, que eles estão em português, que falam sobre tipos de pesquisa qualitativa. A tarefa é ler os dois materiais e fazer um resumo, que não tem que ser um resumo grande, sobre os tipos de pesquisa. A ideia desta tarefa é que vocês tenham um resumo onde você pode escrever etnografia e suas características, fenomenologia e suas características. Não tem que ser muito grande, mas tem que ter as características dos tipos de pesquisa para que depois, daqui uns meses, você possa lembrar quais são os tipos de pesquisa se você ler seu resumo. Essa é a ideia do trabalho individual. Tá, professora, licença. Deixa eu ver só se eu entendi. Todos nós lermos essas duas leituras e fazer um resumo de cada, é? Sim. Tá. É assim, E é para Raqueline. entregar quando? A data de entrega é hoje, mas se alguém não conseguir fazer a postagem hoje, fique tranquilo. Você pode fazer a postagem depois. Se você tem problema com a internet hoje, porque lá está chovendo muito, você pode fazer a postagem amanhã. Isso não é um problema, Raquel. Tá certo, tudo bem. Então agora a senhora vai sair, é isso? Professora, aproveitando a deixa da... Sim. Pode fazer só um resumo, né? Utilizar os dois, colocar em um só. Não precisa separar 2 resumos. É num só. Um só. Outra coisa. Sim. Depois de me enviar o seu WhatsApp lá no particular ou para a turma, eu me identifiquei muito com a senhora. Essa aula da senhora tem acrescentado bastante a parte do enriquecimento intelectual e profissional voltado para a minha área de pesquisa, que é exatamente a minha área de pesquisa. Então, querendo ou não, a gente tem uma visão minuciosa, uma visão mais crítica, uma visão mais, tipo assim, mais, gera aquela questão da atenção, foca a questão da atenção. Então, eu me identifiquei muito com essa aula da senhora. Inclusive, eu até falei isso com a Aurelina ontem. Uma coisa é quando o professor dá aula para 8 alunos, 10 alunos, uma coisa é quando o professor dá aula para 40 alunos, às vezes você se intimida relacionado para perguntar, para tirar algumas dúvidas. Eu sou muito parecida com a senhora, mas tímida, né? Como diga muita amiga minha, tímida, mas quando eu começo a falar também ninguém me segura, mas eu sou tímida. Eu sou tímida. E aí, eu falei até para ele ontem que eu consegui extrair dessa tua aula muita informação que vai me ajudar bastante, me auxiliar bastante nesse desenvolvimento da minha pesquisa. Primeiro que eu sou muito ansiosa. Eu já sou ansiosa demais.
Então, o grande medo que eu estava relacionado à questão do mestrado era a dissertação, era a parte da pesquisa. Quanto ao projeto, artigo, isso aí eu já não tinha mais tanta dificuldade, porque eu já tinha definido bem clara a minha proposta do que eu queria trabalhar. E aí, graças a Deus, tivemos essa oportunidade de ter essa aula da senhora, foi muita luta, muita briga, e eu falei para a Raquel, sabe, falar direitinho, a gente conseguiu esse impasse que estava um problema para a nossa turma, com a senhora Eliane, vou até agradecer ela pela essa compreensão da faculdade, que não deixou, de maneira alguma deixou a turma para o lado e solucionou o problema que teve. Inclusive, eu falava até por Fraga, o problema a gente tem. A gente resolve tudo, tem solução para tudo, menos para a morte. Uma coisa que eu aprendi. Tudo há solução. A morte já não tem mais o que fazer. Então, eu agradeço imensamente essa tua aula de novo hoje, que exatamente clareou, foi um ponto de clareou exatamente a parte da pesquisa em termos de amostragem. Então, eu consegui visualizar melhor aquilo que eu quero começar a trabalhar, minhas linhas, entre linhas, né? Então, só tenho a agradecer. Se a senhora puder, como é que fala? Passar o teu WhatsApp, que a gente se identifica com a pessoa, não sei, para poder auxiliar, ou tirar alguma dúvida, eu agradeço. A senhora é muito boa, já falei para a Aurelina, uma pessoa simples, calada na dela e domina a matéria. Essa é a característica que eu dou para a senhora. Caladinha na dela, mas domina, é conhecedora daquilo que expõe para os alunos. Isso é muito bom. Acho a questão do conhecimento e até, como é que fala, dá aquela força, né? Porque a senhora é conhecedora daquilo que a senhora está falando. Então, passa de uma maneira bem clara. Isso é excelente, eu agradeço muito a participação. Quanto ao teu portunhol, também, às vezes eu arraso o portunhol. Tem intermediário, era para me ter concluído esse espanhol há muito tempo, e aí o professor meu de espanhol falou, tu está falando muito portunhol. Professor, a gente na área de português está difícil. Dá para compreender bastante as suas explicações. A única coisa que, de vez em quando, que eu fico triste, mas é a questão da tecnologia, né? Que falha muitas vezes, mas é até a questão da tecnologia, do Google Meet, que a gente também trabalha, a gente vive isso. A gente tem várias vezes os alunos falando, professora cortou, retorna aí, não sei o quê. Então, a gente percebe algumas falhas na questão do Google Meet, mas aí é ferramenta, é tecnologia, mas excelente aula. É isso que eu tenho que falar. Gostei demais dessa aula. Enriqueceu bastante. Obrigada. Obrigada, Celícia. Eu tenho uma dúvida ainda. Sim, João, fala. Então, nós vamos fazer somente um resumo, é isso? É só um resumo, João. É para todos, só um resumo, e tem que ser um resumo que seja útil depois para vocês sobre os tipos de pesquisa qualitativa. É só um, certo. João. Okay. E depois o trabalho com as equipes para finalizar o projeto da sua pesquisa. Ok, entendido. Você tem aqui, na tarefa 4, que é o projeto da pesquisa qualitativa, você tem um formato, uma ideia que é pequena, não é muito grande, que você pode preencher, você pode descarregar o formato e pode preencher com a fala, o diálogo entre os membros das equipes para decidir o tipo da pesquisa, o tipo da amostragem, de acordo ao tema que cada um das equipes já escolheu ontem. Está também na aula virtual e eu acho que vai ser mais fácil para vocês trabalhar com o formato que ele já está pré-estabelecido. É para fazer o trabalho mais fácil para vocês. Sim. Professora, então, para hoje nós vamos ter esse resumo dessas duas leituras. Aí também a gente vai preencher todo o nosso trabalho, nosso formato de pesquisa, aqui a nossa pesquisa, é isso? É isso, Raqueline. O formato da pesquisa que você vai preencher é o trabalho que vai fazer na equipe. Isso você não tem que postar hoje, você tem tempo para fazer o formato da pesquisa até o dia sábado.
mas quando a equipe finalize, pode postar o trabalho. Tá certo. E a senhora vai sair agora e vai voltar que horas? Agora nós já não vamos ter aulas sincrônicas, somente são os trabalhos que vocês vão fazer, o resumo e o trabalho com a equipe. Então a gente, nesse caso, só vai ter aula com a senhora amanhã, é isso? Vocês têm amanhã. Jaqueline, Eu acho que vocês já. Sim, Celice. Se só vocês falar sabem. com a professora Jaqueline, conforme a Eliane falou, não sei, só se mudou. A professora, ela ia entrar para dar uma informação a respeito do trabalho, uma explicação a respeito do trabalho, e ela acabou dando aula para a gente, graças a Deus, ontem, foi uma aula excelente, e hoje ela ia finalizar para dar outra informação, foi o que eu entendi, seria 2 encontros, que ela ia explicar os trabalhos e ia passar o conteúdo, ela passou o conteúdo aí. No dia 23, acho que é o próximo encontro com a gente, que a gente vai ter já com a turma do grupo 2, que a gente é do grupo 2, ele ia ter uma particularidade com a nossa turma para tirar algumas dúvidas, se tivesse alguma dúvida. Foi o que eu entendi. Que quando ela estiver explicando a metodologia quantitativa, que é essa metodologia qualitativa, a próxima matéria é metodologia quantitativa. E aí foi o que eu entendi. João, foi o que tu entendeu? Foi isso que eu entendi, que ela ia entrar 2 vezes. Ia entrar ontem 1h da tarde e outro dia. Aí, o que acontece? Depois que ela explicasse, explanasse a situação, o assunto abordado em sala de aula, nós ia resolver os exercícios e encaminhar para a professora. Por isso que eu pedi o WhatsApp da professora.